disse ao Marcelo que eu preferia assim, porque assim eu posso gesticular mais. Se me amarrarem, eu acho que eu não consigo falar. Se amarrarem os meus braços, eu acho que a voz não sai. Mas é com alegria que eu retorno a esta igreja, porque essa igreja está ligada à minha história. De fato, quando esta era uma igreja ainda pequena, quase que recém-nascida, 6 anos de vida, segundo domingo de fevereiro, terceiro domingo de fevereiro, estava eu aqui me apresentando, sendo apresentado pelo reverendo Silas. Olha, temos um organista aqui, um harmonista, porque era o harmônio, o instrumento que havia, e vim eu com alegria contribuir com os dons, os talentos que Deus me dera, e aqui ficamos cerca de 1 ano e meio. E essa igreja sempre esteve no meu coração, e anos mais tarde tive o privilégio de estar junto com o reverendo Silas, sendo auxiliar dele no pastorado desta igreja, muito aprendendo com ele, como já aprendera quando fora aluno dele, lá naqueles anos antigos. E depois ainda permaneci por alguns anos como pastor da igreja. De modo que estar aqui de novo é para mim um privilégio e um motivo de alegria. Minha esposa Vera gostaria de estar também, mas a sua saúde sempre é motivo de preocupação e hoje ela disse que não tinha energia e disposição para estar aqui conosco. Eu faço-me acompanhar nesta manhã da irmã da Vera, também conhecida de muitos, a Elaine, que veio conosco neste instante para participar deste culto. Irmãos, nós nos aproximamos da palavra de Deus. E nesta manhã, uma manhã de aniversário, ainda precisamos, e mais uma vez precisamos, buscar a palavra de Deus. Oremos pedindo a orientação do Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito esteja presente, que o Teu Espírito que ilumina os corações, ilumine os corações do pregador e dos ouvintes para que a Tua palavra encontre espaço e frutifique no coração de todos nós, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Continuemos as nossas leituras na carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Textos dela já foram lidos durante o nosso culto, e agora eu os convido a nos dirigirmos ao primeiro capítulo. Primeira carta que Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, capítulo 1, leiamos alternadamente todo este capítulo. Convido, irmãos, para que todos nós nos coloquemos de pé, para ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. De forma alternada, o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio
e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Até aqui a palavra de Deus para a nossa edificação. Que os irmãos se assentem. Você gosta de elogios? Certamente sim. Mas, pensando bem, existem diferentes tipos de elogios. Existe o elogio que eu diria o elogio externo. Poxa, você está bem vestido. Você soube combinar a camisa e a calça. E nós, os homens, às vezes fazemos algumas misturas meio arrevesadas e as nossas esposas nos advertem. Isso não dá certo, Donaldo. Donaldo, essa gravata não dá certo com essa camisa. Não... E quando a coisa fica certa, olha que bonito, como você está alinhado. Existem, então, elogios externos. Como ficou bem essa coisa que você fez? Ou como ficou bem, às vezes, o elogio de alguma coisa que você tem na sua casa também. Existem elogios por alguma coisa sobre a qual você não tem controle. Puxa, que olhos verdes bonitos que você tem. Você não é responsável pelos olhos verdes que tem, não foi você quem os escolheu. Você nasceu assim, recebeu dos seus pais por herança genética, então, obrigado. Mas você não tem controle sobre isto. Mas existem também os elogios por alguma realização, por alguma contribuição que você fez. Que palavra boa aquela que você me disse quando eu estava afundado, deprimido, entristecido. Muito obrigado. Obrigado por aquela visita que você me fez. Há elogios assim em termos das nossas realizações, em termos das nossas contribuições. Nós temos aqui uma igreja que recebe elogios da parte de Paulo, porque Paulo diz que se recorda, vejam o verso 3, ele diz que nas suas orações ele se recorda da fé, do amor e da esperança presentes na vida, no cotidiano dos crentes de Tessalônica. Voltemos atrás. Paulo estava numa cidade, ele e seus companheiros, uma cidade ali da atual Turquia, aquela região da Turquia. Adiante estava o mar, sabia ele que do outro lado estava Macedônia, Acaia, que é o nome antigo para aquela região, que praticamente toda ela nós a conhecemos como Grécia. Macedônia voltou a ser um país, de algumas décadas atrás para cá. Então, é a Europa. Paulo está aqui na Ásia, Turquia, diante dele o mar, adiante, terras inexploradas e por ações próprias da movimentação do Espírito Santo, ele reconhece que é para lá que ele deve ir. Então ele vai a Filipos e depois ele vai para Tessalônica, cidade que ainda hoje existe, que ainda está lá na Grécia, Salônica. Naquela época era cidade de grande importância. Houve ocasião que chegou a rivalizar com a cidade de Constantinopla. Aquela fora a região de Alexandre Magno, de Alexandre o Grande, que vivera cerca de 3 séculos antes. Tudo fazia lembrar ali o grande conquistador. O pai de Alexandre, como se chamava? Filipe. E havia uma cidade chamada Filipos. Uma meia-irmã de Alexandre se chamava Tessalônica, e esta cidade homenageava esta mulher. Ali Paulo chega e prega, e com muitas lutas, ele vai à sinagoga, e o texto de Atos diz que por ali ele ficou 3 sábados. Não sabemos se são 3 sábados contínuos, se foi este o período máximo da permanência de Paulo ali naquela cidade, mas é um período curto, 1 mês talvez, de atividade de ministério, que foi o suficiente para desencadear o surgimento de uma comunidade de seguidores do caminho. Vejam como o apóstolo se refere a eles, escrevendo aos Tessalonicenses, agora que estava distante,
damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: eu tenho boas lembranças de vocês. Isso já nos faz pensar na importância das boas lembranças. Isto nos faz lembrar, inclusive, na importância de selecionarmos de nossas lembranças aquelas lembranças que são melhores, para que não fiquemos aí acabrunhados e deprimidos e abatidos, porque lembranças nós temos aos montes, algumas boas, algumas ruins. E o nosso estado de espírito depende muitas vezes das lembranças que nós escolhemos colocar na frente da nossa imaginação. É bom que os jovens tenham boas lembranças. E quantas vezes o jovem começa a olhar para trás e se lembra daquela época dos passeios com os seus pais, da ida à casa aos avós, da atenção deles recebida, e estas lembranças são nutridoras do adulto e da formação da personalidade do adulto. Mas a nossa mensagem não é sobre lembranças, a nossa mensagem é sobre elogios. E os elogios que Paulo faz a esta igreja. Paulo mostra um santo orgulho, Paulo mostra um acentuado interesse por estar no seio daquela comunidade. Ele ora, o texto que o Marcelo leu de 3:11, dizendo que ele quer voltar até lá. O Senhor dirige o nosso caminho até vós. Quer dizer, eu quero voltar aí, gente. Eu quero ver vocês, eu quero abraçar vocês, eu quero estar junto com vocês. Como ser uma igreja que venha a merecer elogios como este? Não elogios pelas aparências, muito embora mereçam ser feitos. Este templo é um templo muito bonito, eu sempre gostei deste templo, das paredes que têm este padrão de Campinas, que são os tijolos aparentes, mas, acima de tudo, não são as paredes que hão de merecer o nosso elogio. E esta igreja que agora se alegra porque completa mais um ano de vida, uma data redonda, meio século, como a igreja e cada crente pode corresponder e agir de sorte a merecer este bom elogio semelhante ao que Paulo apresenta. Como ser uma igreja que venha a merecer elogios do próprio Deus? Uma igreja elogiada, como a igreja de Tessalônica, é uma igreja que tem a fé expressa de maneiras concretas. No versículo 3, e é ele que chama a nossa atenção nesta manhã, Paulo diz que recorda diante de Deus, quer dizer, nas suas orações, da operosidade da vossa fé, da obra da nossa fé. Mas você dirá, fé, obras, como equilibrar isto aí? Porque nós somos ensinados que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não é de obras, mas vem de Deus. Você é salvo pela fé e não pelas obras. Qual é a relação que há nisto aí? Mas se você continuar a ler o mesmo texto que eu mencionei, que é Efésios 2, o versículo 10 diz: pois somos feitura dele, nós somos criação dele, de Deus, nós somos poema criado por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, há uma inter-relação muito íntima entre fé e obras, porque a fé, a verdadeira fé, nos impulsiona às obras. O trabalho não nos salva, mas o trabalho atesta a ocorrência da nossa salvação. Tanto é que o apóstolo aqui num texto vai dizer logo adiante que tudo isto, no meio das suas orações, ele reconhece, irmãos, a vossa eleição. Ou seja, a própria operosidade da fé, a própria ação dos crentes em resposta à fé, era uma atestação de que, de fato, eles haviam sido escolhidos por Deus, porque não estavam ali indolentes, preguiçosos, mas estavam em ação. Por isso é que Tiago há de dizer,
lá na sua carta algumas coisas muito incisivas a respeito da fé e das obras. E Tiago 2,14 diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, se não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Existe muita gente aí dizendo que tem fé, mas é uma fé oca, é uma fé xoxa. Porque a fé verdadeira conduz à ação, aquilo que Paulo diz aqui de operosidade. Eu sei que há muitos crentes que se colocam na posição de espectadores. Assistem às atividades da igreja, mas não se envolvem. Tem sempre uma desculpa: ora é a falta de tempo, ora é a falta de jeito, ora é a presença de certa pessoa, ora é a ausência de certa pessoa, e assim por diante. Mas nós somos chamados a servir a Deus com as nossas fraquezas e as nossas deficiências. Porque, olha interessante, Paulo elogia aqui a fé. Mas se você for algumas páginas mais adiante, você verá no capítulo 3, versículo 10, o seguinte: Paulo diz que ele está orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente, ele queria voltar lá, e reparar as deficiências da vossa fé. Ou seja, a fé é elogiada aqui e é apontada como deficiente mais adiante. Porque esta é parte da nossa experiência. Sim, temos fé, mas a nossa fé é tão fraquinha, mas temos fé. O importante é que temos fé. Como diz o Senhor, se tiverdes fé de que tamanho? Grão de mostarda. Eu não conheço o grão de mostarda, mas eu conheço a pimenta do reino, que é aquela semente pequenininha. Né? Vamos dizer então, Jesus está dizendo, se tiverem fé como uma sementinha assim do tamanho de uma pimenta do reino. A fé é exercida mesmo em meio a lutas. E estes irmãos receberam a mensagem em meio de muita tribulação. Você, consultando o capítulo 2, versículo 13, vai perceber que a fé foi exercida num ambiente de dificuldades. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Qual é a razão? É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Em vós os que credes, naqueles que exerceram a fé. Então não foi no meio de tribulação, de oposições, de perseguição, que eles exerceram a fé. Nisto demonstraram a sua disposição de confiar em Deus, nisso viram que aquela mensagem vinha de Deus, era uma mensagem substancialmente verdadeira, e por causa disso eles estão operosos, e inclusive operosos no anúncio daquela fé, ou seja, estão envolvidos na pregação do Evangelho. Uma igreja elogiada é aquela em que conjuntamente e individualmente se esforça para pregar o Evangelho, para sair dessas quatro paredes e para descobrir maneiras de ir lá fora e descobrir pessoas que no seu desespero acham que a vida não vale mais a pena. E a igreja vai, por meio dos seus crentes, e mostra que Cristo Jesus é a resposta para a angústia e para a dor do coração humano. Uma igreja é elogiada, aqui temos um exemplo pela operosidade da fé, ou seja, pela fé expressa em maneiras concretas. Mas prossigamos e vejamos que o apóstolo fala também que ele recorda da abnegação do vosso amor. Que nós poderíamos dizer que uma igreja é elogiada pelo seu amor incansável. A ideia aqui contida é de um amor desenvolvido por meio de um trabalho exaustivo, que leva ao suor. É um esforço diligente, ou seja, um esforço cuidadoso, motivado pelo amor. O pai do filho pródigo, num certo sentido, demonstra este cuidado. Eu imagino que, dia após dia, ele aguarda o filho. E disse um grande pregador
que todas as vezes que aquele homem passava pela estrada, saía da sua propriedade e olhava na estrada essa na qual vira pela última vez o vulto do filho indo embora. Todas as vezes que aquele pai passava por aquela estrada, ele olhava. Será que o meu filho estava voltando? Porque o texto diz que o pai vê o filho e ainda distante corre para abraçá-lo. Escândalo dos escândalos, um homem de bem na Palestina não corria. Um homem de bem era compenetrado, mas aquele pai corre. O exemplo divino se materializa em atos de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Este é o exemplo que nosso Senhor Jesus amou os seus discípulos e amou-os até o fim. E como demonstrou isso por meio dos seus atos? Você sabe que essa expressão está contida lá em João 13, quando se registra que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Daqueles que queriam afastar-se dele, daquele que queria traí-lo, daquele que queria negá-lo, mas ele os ama e os ama até o fim. Um exemplo muito concreto que algumas pessoas aqui hão de sabê-lo muito bem, que são as mães. O filho adoece, mãe, e você se desdobra no cuidado dele. O filho é pequeno, às vezes não sabe nem dizer o que está sentindo, e você se desdobra junto do berço, segurando o neném, levando ao médico, buscando na farmácia o medicamento próprio. E se durante a noite você se deita cansada, terrivelmente cansada, uma choramingada daquele bebê põe você em pé. Não é isso, mãe? Põe você em pé para olhar o que está acontecendo com o meu filho. E se necessário, fará isso quantas vezes for necessária. O amor, portanto, faz pensar em cuidado, em interesse, em vulnerabilidade. O amor dos Tessalonicenses tem como modelo, como exemplo, o amor do próprio Paulo. Paulo amou-os e se preocupou com eles. Paulo estava preocupado com os crentes, e olhe no capítulo 3, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo. Timóteo, eu não aguento mais, como que será que esses crentes estão? Vai lá. Mas, Paulo, você vai ficar sozinho aqui, não tem importância. Vai lá para saber notícias, para incentivá-los na fé. Um amor que gera trabalho, que gera ação. Paulo, portanto, ou melhor, os Tessalonicenses, portanto, tinham um bom exemplo para imitar na pessoa de Paulo. E Paulo mesmo reconhece que aqueles crentes estavam progredindo, porque capítulo 4, versículo 9, o apóstolo diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Os crentes devem amar-se uns aos outros. E amar um ao outro não é aqui. Chega aqui, encontra o crente e abraça. Oh, que bom ver você. E ponto final. Amar um ao outro é envolver-se, é estar juntos, é visitarem-se mutuamente, é encontrarem-se no momento das alegrias, mas também no momento das tristezas. É estarem juntos. Não há sentido numa comunidade esfacelada, que as pessoas mal se veem só quando o culto acontece e às vezes saem correndo com vontade de voltar para casa porque no domingo ouviu dizer que vai ter uma notícia muito interessante na televisão e você quer assistir o Fantástico. Não é isto. Isto não faz com que o amor de uma comunidade cresça. Isto, na verdade, faz com que a comunidade mereça de Deus repreensões e não elogios. A igreja de Tessalônica, é uma igreja elogiada porque mostra a fé presente de maneiras concretas. Porque mostra o seu amor numa ação demonstrado numa atividade incansável.
mas também por causa da sua esperança perseverante. O texto diz: da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança sabe reconhecer que nós vivemos tempos incompletos. Ainda não se completou tudo o que seremos. Quem sabe esperar identifica os sinais da vitória, mesmo que no momento eles sejam tênues e vagos. Enfrentavam aqueles irmãos, naquela época, tribulações das mais variadas. À primeira vista parecia que não tinha futuro. Nada de bom lhes aguardava no futuro. Estavam sofrendo oposições, perseguições. Eram como um grupo à parte. Mas eles sabiam de uma coisa: o Senhor Jesus virá. Inclusive, por causa desta tensão, eles desenvolveram ideias um tanto tortas, um tanto imprecisas, a respeito de como seria o retorno de Jesus. E é por isso que lá adiante o apóstolo fala no fim do capítulo 4 e também no capítulo 5 a respeito da volta de Jesus. Capítulo 5, versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O ladrão não manda um aviso, não bota um bilhetinho, entrega para a Ângela e diga: Ângela, amanhã às 17h45 eu irei assaltar sua casa. O ladrão não faz isso. O ladrão é inesperado, a vinda do Senhor é inesperada. E aí o que o Paulo está dizendo: olha, já que a vinda do Senhor é inesperada, a fé de vocês deve estar firme e deve estar presente no fato que continuem a cumprir as suas tarefas. Continuem a cumprir as tarefas que vocês têm pela frente. Continuem a trabalhar. Continuem a desenvolver as suas atividades comuns. Esperar um pouco e depois desistir não é esperança. Não leva a lugar nenhum. O cristão nutre esperanças porque, com os olhos da fé, ele distingue que a vitória pertence a Jesus e a Deus o Pai. Nós precisamos de viver com esperança. Mas boa esperança, sólida esperança, vívida esperança que nos ajuda na caminhada para a frente. Esta era uma comunidade que tinha esperança, embora os sinais ao redor não fossem muito claros, muito próprios. Uma igreja elogiada é a igreja de Tessalônica. Uma igreja elogiada é a igreja de Campos Elíseos. Mas aqui é uma pergunta: como você recebe os elogios? Dissemos no início que há diferentes tipos de elogios que nós poderíamos dizer externos e elogios internos, por alguma coisa que nós tenhamos realizado. Mas é importante notar também como é que você recebe estes elogios. Nós todos somos seres humanos e às vezes a gente recebe o elogio e fica todo cheio, orgulhoso. Agora eu não preciso fazer mais nada. Vou ficar aqui deitado em berço esplêndido com o meu elogio. Nem isso. Quantas vezes nós agimos até, vamos falar a verdade, à procura do elogio, não é isso? Ou você nunca fez nada que no fundo você fala: eu quero que me elogiem. Pode ser até externo: olha, vê, eu estou bem arrumado. Sim, você está bem arrumado. Ou aquilo que aquela visita que nós fizemos lá para o fulano foi boa, né? Foi boa, você falou coisa muito excelente lá para ele. Às vezes a gente age assim.
Nós somos humanos. Esta é a realidade da nossa falibilidade. Nós procuramos elogios, mas pensemos bem, o elogio bem recebido é aquele que nos impulsiona a continuar fazendo as coisas corretas. Se fiz bem e se sou elogiado, isso me diz: Donaldo, você está no caminho certo. Faça cada vez melhor. Aperfeiçoe aquilo que você está fazendo. Não fique, oh, Bala, que coisa bonita, como eu sou o tal, como eu sou o grande. Isso é vaidade humana, isso é colocar-nos a nós mesmos no centro e não a Deus, o nosso Senhor. É interessante perceber que quando examinamos a Escritura, nós notamos que existe a união da fé individual e do ambiente de comunidade. A fé é individual. O pastor não crê em nome de ninguém da igreja. Nem o chefe de família pode crer em nome de seus filhos, em lugar dos seus filhos. O chefe de família crê, mas a sua esposa também, ela precisa crer. E os seus filhos também precisam crer. A fé é individual, no sentido de que a fé é uma realização, uma atividade, a palavra pouco importa para tentar designá-la, a fé é um procedimento individual. Mas a fé não é individualista. A fé não é marcada por isolamento, mas a fé se nutre e cresce no seio da comunidade. Por isso o apóstolo usa as palavras no plural, recordando da vossa fé, da fé de todos vocês. Já se disse que a força de uma corrente corresponde à resistência do seu elo mais fraco. Em outras palavras, é do esforço de cada um que depende a vitalidade da comunidade. Quando ombro a ombro estamos juntos na luta para viver conforme os princípios divinos, então crescemos e obtemos maior estabilidade. Assim, uma igreja elogiada ela é aquela igreja na qual está presente uma fé que se expressa de maneiras concretas. Uma fé que se expressa também pelo amor incansável, pela ação, pela dedicação feita com amor. É uma comunidade na qual as pessoas têm firme a esperança. Não só a esperança do retorno de Cristo Jesus um dia, mas a esperança de que Deus está com cada um. Muitos anos atrás, naquele tempo que eu era estudante e estava aqui com vocês, eu tive aulas com uma musicista brilhante, com quem aprendi muito, Dona Nora Byers. E Dona Nora tinha uma certa restrição a um dos hinos que era muito cantado naquela época, que era o hino Manda-nos luzir. Manda-nos luzir o Senhor Jesus. Por causa da última, a restrição dela era a última linha. A última linha diz: tu no teu cantinho e eu no meu. Eu disse: não está certo. Porque isso bota cada um num cantinho. Isso aqui não é brincadeira de me dar um cantinho. Dona Nora então mudou a letra, ela compôs uma outra música para essa letra e pôs lá: onde estivermos você e eu. Manda-nos luzir o Senhor Jesus, onde estivermos o Senhor e eu. Que seja, portanto, este o desafio para cada um de vocês, meus irmãos. Que cada um seja como uma luz que brilhe onde Deus colocar e que quando estivermos reunidos juntos sejamos uma luz, um luzeiro que brilhe, mostrando que estamos vivendo conforme o querer, conforme a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.